tarde, estamos começando mais esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil, contando sempre com a sua participação no pratiquemaisesportes.com.br. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Todos os gols da rodada do Brasileirão da Série A e da Série B. As informações da seleção brasileira, que volta a campo hoje com Ronaldinho Gaúcho. E o Goiás demite Márcio Goiano e contrata técnico da Série C. O Mais Esportes tem os melhores comentaristas do Brasil. Ao meu lado, Larissa Rodrigues e André Isaac. Boa tarde, André. Boa tarde, Rafael Vasconcelos, Larissa. E um abraço para você ligado em todo o Brasil na TV Aparecida. Que você tenha uma boa segunda-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje tem amistoso da seleção brasileira. A seleção de Gana é uma seleção complicada, é difícil. Mas o técnico Mano Menezes, pelo jeito, parou de fazer experiências. Parou de colocar os seus amigos na seleção, como por exemplo o Jadson. Agora ele faz uma escalação séria. Coloca o Ronaldinho Gaúcho, que vive um grande momento, e coloca o melhor centroavante atualmente no futebol brasileiro, o Leandro Damião. Ou seja, ele não está brincando agora de ser técnico da seleção. Quer resultado. E eu acredito que vai ter hoje. Pronto, falei. Larissa Rodrigues, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Boa tarde, André, boa tarde para todo mundo que assiste a gente. Mais uma rodada aí da Série A, uma rodada talvez até surpreendente. E a gente fica se perguntando até quando vai durar a má fase dos times lá da ponta. Parece que ninguém está querendo ganhar esse campeonato e vai acontecer o que se os times lá de baixo estão crescendo. Então a pergunta nossa é, quando vai acabar essa má fase de Flamengo, do Vasco, que também veio aí de uma derrota, e principalmente do Corinthians? Vamos saber qual é a pergunta de hoje do Mais Quiz, que testa o conhecimento de você de casa e dos nossos comentaristas. Aqui na tela a pergunta. Qual é o time com mais vice-campeonatos brasileiro? Vamos ver se o André Isaac sabe. Vasco? Internacional? São Paulo? Cruzeiro? Essas as opções do quadro Mais Quiz. Você sabe, André Isaac? Você quer com a unificação dos títulos ou do brasileiro? Sem a unificação. Sem a unificação. Ok. Queda de rendimento dos times da ponta. Corinthians perde para o Coritiba e Flamengo é derrotado pelo Bahia. Vamos acompanhar os gols aqui na tela. Sem Ronaldinho Gaúcho, o rubro-negro viu aos 22 Ricardinho bater escanteio e Tite chutar no alto para abrir o placar. 1-0 Bahia. O Flamengo ainda empatou. Renato cobrou falta de longe, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Thiago. 1-1. Mas o empate não durou quase nada. Souza rolou para Dodô, que ganhou de Williams na corrida e bateu por baixo de Felipe. Bahia de novo na frente, 2-1. Ainda no primeiro tempo, Felipe fez linda defesa em desvio de Carlos Alberto. Jael tentou afastar, mas Souza de peixinho empurrou para o gol. Acredite, Bahia 3-1. Jogo sem graça nos primeiros minutos. Coritiba e Corinthians apostaram na marcação e o jogo só começou a esquentar depois dos 20 minutos. O Corinthians pressionava e o goleiro Vanderlei passou a ser o nome do jogo. O primeiro tempo terminou sem balançar as redes e com reclamações dos dois lados sobre a arbitragem. No segundo tempo, alguns erros bobos continuaram impedindo que as duas equipes chegassem ao gol. Até que aos 27 minutos, cruzamento de Rafinha pela direita. Everton Costa desviou e Jonas de cabeça mandou a bola para a rede. 1-0 Coritiba. O Corinthians ainda mandou a bola no travessão com Alex. Mas a bola não entrou e terminou assim. Coritiba 1, Corinthians 0. Larissa, o que significa essa queda do Corinthians? O Corinthians jogou razoavelmente diante do Coritiba. O Corinthians daqui a pouco perde a liderança ou se mantém na ponta até o fim?
Não, eu acredito que pode se perder a liderança porque vem sendo favorecido pelos outros resultados, os outros times que também estão caindo de rendimento aí. Mas dessas últimas partidas em que o Corinthians não convenceu, a de ontem ainda foi uma das melhores, viu, Rafael? Conseguiu aí disputar bem com o Coritiba, saiu na frente aí em algumas jogadas, teve 2 bolas na trave do Alex, então poderia sim ter revertido o resultado. Um jogo disputado, muito disputado dentro de campo, e o Coritiba acabou achando esse gol. O Corinthians é cobrado demais por vocês. É cobrado demais por vocês, o Corinthians. O time está na liderança do Campeonato Brasileiro aí há tanto tempo. E ele não pode perder para ninguém, que ele é cobrado. E quando ganha, não é tão reconhecido. Então, o que tem que ser levado em conta também é o seguinte: nesse turno do campeonato, as equipes cresceram de produção e não vai ter time mais ganhando 5, 6 partidas seguidas. Pode até acontecer, mas vai ser mais raro. Então, vai ser na regularidade. E ontem o Corinthians não perdeu para qualquer um, perdeu para o Coritiba, que tem um baita time e ainda jogando fora de casa. Tá certo, vamos de Flamengo agora. O Flamengo perdeu para o Bahia por 3-1. Sem o Ronaldinho Gaúcho, André Isaac, o Flamengo não é o mesmo. Realmente, não é o mesmo. Tem uma Ronaldinho dependência, mas é normal, porque o Ronaldinho é jogador do Flamengo e o Flamengo joga em função do seu principal jogador. Tem que aprender a jogar sem ele. E no problema não foi só o Ronaldinho. Claro que quando o Ronaldinho está lá, cria-se mais, consegue chegar mais facilmente ao ataque. Mas ontem o principal problema foi na defesa. A defesa falhou muito. 2 dos principais gols, 2 dos 3 gols do Bahia foram de bola aí alçadas na área, de bolas altas, e muito perdida a zaga dentro de campo. É uma Ronaldinho dependência, eu acho que ainda mais do que a Liedson dependência do Corinthians, mas ontem também entrou muito animado o Bahia, talvez aí pela queda do René, não que o René tivesse atrapalhado, mas sempre que há uma mudança, parece que quase que imediato mexe com o time. Então acho que são esses 2 fatores, a queda do René e principalmente a falta do Gaúcho. O Thiago Neves, sem o Batman dele, não tem superpoderes, né? Não faz absolutamente nada sem o Ronaldinho Gaúcho ao seu lado. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Os gols da Série B e mais gols da Série A do Campeonato Brasileiro. De volta com mais esportes para mostrar uma chuva de gols do Campeonato Brasileiro da Série A. Encha a tela. Em busca da segunda vitória seguida, o Atlético Mineiro recebeu embalado o Avaí. O Galo era só pressão e aos 27, jogada pela direita com Neto Berola e desvio do lateral Arlan. 1-0 Atlético. No segundo tempo, o Avaí tentou pressionar, mas aos 34, Daniel Carvalho aproveitou o rebote de um chute de Richarlison e fez um belo gol. Final, Atlético Mineiro 2, Avaí 0. No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o São Paulo. Sem vencer há 5 partidas, o tricolor paulista estava desfalcado e com dificuldades de se lançar ao ataque. E parecia que o primeiro tempo ficaria no 0-0, até que aos 41, Carlinhos Paraíba cobrou falta, a bola raspou em Cícero, bateu no joelho de João Paulo e entrou. 1-0 São Paulo. Mas a tranquilidade tricolor chegou ao fim, quando no primeiro ataque do segundo tempo, o time da casa chegou ao empate com o zagueiro João Paulo, 1-1. Mas aos 15, Casemiro deu passe para Rivaldo, que ficou cara a cara com Wilson. O jogador com muita categoria deu uma cavadinha e fez um golaço. Final, Figueirense 1, São Paulo 2. O Fluminense recebeu o embalado Atlético Goianiense. E Bida, de falta, abriu o placar para os visitantes. 1-0 Atlético. Márcio, de pênalti, ampliou 2-0. Mas aí veio a reação do tricolor. Rafael Sobis aos 37 e aos 41 deixou tudo igual. 2-2.
E aos 45 minutos do segundo tempo, Rafael Moura de cabeça virou a partida. Final Fluminense 3, Atlético Goianiense 2. No Pacaembu, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro. Os gols só saíram no segundo tempo. Luan, aos 23, abriu o placar para os donos da casa. Palmeiras 1-0. Mas Montijo, aos 39, empatou fechando o placar. Final, Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. No Estádio Olímpico, Grêmio e Atlético Paranaense. Escudeiro abriu o placar aos 19 do primeiro tempo. 1-0 Grêmio. André Lima, aos 32 e aos 15, ampliou. 3-0. E André Lima, de novo, de pênalti, fez mais um, fechando o placar. Final, Grêmio 4, Atlético Paranaense 0. Em Minas Gerais, América e Vasco da Gama. André Dias abriu o placar para os donos da casa. 1-0 América. Juninho Pernambucano, de falta, ainda empatou para o Vasco. 1-1, mas Kempis de pênalti, Marcos Rocha aos 13 do segundo tempo e André Dias aos 40 fizeram e fecharam a goleada. Final, América Mineiro 4, Vasco da Gama 1. O Ceará saiu na frente. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Washington cobrou pênalti e fez 1-0. Mas o Inter voltou para o segundo tempo com tudo. Aos 16 segundos, Jô deixou tudo igual. E terminou assim, Ceará 1, Internacional também 1. Vamos acompanhar como está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A após mais uma rodada. O Corinthians continua líder, 40 pontos. Segundo, São Paulo, 38. Terceiro, Vasco, que já tem vaga na Copa Libertadores da América com a mesma pontuação. Quarto, Botafogo, um jogo a menos, vai jogar contra o Santos, tem 37 pontos. Em quinto, o Flamengo, 36, também consegue a vaga na Libertadores. Está sendo ajudado pelo Vasco, hein? Sexto, Palmeiras. Sétimo, Fluminense. Oitavo, Curitiba. Nono, Figueirense. Décimo, Internacional. Página 2. Cruzeiro, Atlético Goianiense, Ceará, Grêmio, Bahia e Santos. Zona do rebaixamento, 17º Atlético Mineiro, 21. 18º Avaí, 20. 19º Atlético Paranaense, 18. Na última colocação, o América Mineiro na 17ª colocação. Vamos acompanhar agora os gols da Série B. Enche a tela. Na sexta-feira, em Campinas, João Paulo Silva fez 1-0 para a Ponte Preta. E no segundo tempo, Leandro Cearense empatou para o Vila Nova. Resultado final, Ponte 1, Vila Nova também 1. Em Bragança Paulista, Reinaldo fez 1-0 para o Bragantino. No início do segundo tempo, Saldanha empatou para o Grêmio Barueri. E Lincoln fez o gol da vitória do time de Bragança Paulista. Bragantino 2, Grêmio Barueri 1, resultado final. Em Criciúma, Rogério fez o primeiro gol do time da casa, 1-0 no Duque de Caxias. E Baraca fez o gol da vitória, Criciúma 2, Duque de Caxias 0. Em Goiânia, Chiesa, 13 do segundo tempo, fez 1-0 para o Náutico. O time pernambucano ampliou com Eduardo Ramos. E Arley descontou para o Goiás. Resultado final, Goiás 1, Náutico 2. Em São Paulo, Edno fez 1-0 para a Portuguesa. Cleiton, 2-0 para a Lusa. E Jefferson Maranhão descontou para o Paraná Clube. Portuguesa 2, Paraná 1, resultado final. Em Recife, Williams, 1 minuto de jogo, fez 1-0 para o Sport. Denilson empatou para o Guarani, 1-1. No segundo tempo, Bruno Mineiro fez o segundo aos 8 minutos e aos 30 fez o terceiro. Resultado final, Sport 3, Guarani 1. Em Americana, Alexandro fez 1-0 para o Asa. E Valber ainda no primeiro tempo empatou o jogo. Americana 1, Asa 1, resultado final. O ABC de Natal ganhou do Salgueiro fora de casa, com esse gol de Ederson. Resultado final 1-0. Em Salvador, João Salles fez 1-0 para o Icasa, em cima do Vitória da Bahia.
Aos 40 do segundo tempo, Neto Baiano empatou de pênalti. Vitória 1 e Casa também 1, resultado final. Em Minas Gerais, Moisés fez 1-0 para o Boa. Jamie fez 2-0. No segundo tempo, de novo Jamie, 3-0 para o Boa em cima do São Caetano. Ivaldo fez o quarto gol, 4-0. Giovani ainda descontou no finalzinho para o Azulão. Resultado final, Boa 4, São Caetano 1. Vamos curtir a classificação da Série B. Aqui na tela, tá chegando o afunilamento, tá chegando na reta final, né? Portuguesa, Ponte Preta, Náutico e Americano, os 4 primeiros. Vamos para a página 2? Zona do rebaixamento, 17º São Caetano 24, 18º Guarani 23, 19º Salgueiro 16, na última colocação o Duque de Caxias com apenas 9 pontos conquistados. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Goiás demite treinador e Seleção Brasileira volta a campo hoje com Ronaldinho Gaúcho. De volta com Mais Esportes, vamos falar agora da Série D. Falamos aqui no Mais Esportes sobre todos os times, somos o programa mais democrático do país. Aqui na tela as informações. No grupo 1, Penarol 3, Nacional 1, Cuiabá 3, Plácido de Castro também 3. O Penarol lidera com 14 pontos, o Cuiabá tem 10. No grupo 2, Sampaio Correia 3, Comercial 0, hoje tem São Raimundo e Trem. O Sampaio Correia lidera com 12 pontos, o São Raimundo e o Independente tem 8. No grupo 3, Alecrim 1, Guarani 0, Santa Cruz de Recife 1, Porto 0. O Santa Cruz de Recife lidera com 12 pontos. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte tem 10. No grupo 4, 13-2, Bahia de Feira 1. Vitória da Conquista 0, Coruripe 1. O 13 lidera com 15 pontos. O Coruripe também tem 15. No grupo 5, Itumbiara venceu o Tocantinópolis por 3-0 na quinta-feira. No sábado, o Tupi venceu o Gama por 1-0. Na classificação, o Itumbiara lidera com 13 pontos. O Tupi tem 11. No grupo 6, Audax 2, São Mateus 0. Formosa 1, Vila Nova de Nova Lima 0. O Vila Nova tem 16 pontos. O Volta Redonda tem 9. No grupo 7, o Operário venceu o Cerâmica por 1-0. O Mirassol venceu por 2-0 o Sene. O Mirassol tem 14 pontos. O Sene tem 10. No grupo 8, Brusque 1, Metropolitano 3, Juventude 3, Cianorte 0. O Juventude tem 16 pontos, o Cianorte tem 13. Está tudo pronto para o amistoso da Seleção Brasileira daqui a pouco contra Gana. Acompanhe aqui na tela. Londres e o belo estádio do Fulham vão ser os protagonistas do jogo de hoje. E claro, Ronaldinho Gaúcho. No último treino leve e sorridente, o camisa 10 do Flamengo marcou, deu passe e fez um bonito gol. E não há dúvidas de que ele vai ser titular. Para esse amistoso contra a Gana, Mano Menezes vai escalar um time ofensivo, novamente no 4-3-3, esquema que o consagrou no Corinthians, campeão paulista da Copa do Brasil em 2009. Com Paulo Henrique Ganso, do Santos, Neymar também do Santos, Leandro Damião do Inter e Ronaldinho Gaúcho do Mengão. Ele tem muita capacidade de armação, tem visão de jogo, tem a bola em profundidade. O que precisamos encontrar, e vamos trabalhar nas últimas horas em cima disso, da conversa, da conscientização, é que temos bastante qualidade, mas não podemos perder a objetividade. Outra novidade no time que encara os africanos é o retorno de Marcelo à lateral esquerda. Lembrando que o estádio hoje cabe apenas 20 mil torcedores. Acho que tem só a diferença para a torcida, né? Que não cabe, como a gente está acostumado a jogar sempre com torcida brasileira em qualquer lugar do mundo, está sempre com muita torcida brasileira. Acho que o mundo é isso só, mas acho que dentro de campo não afeta em nada. André, o Brasil vence? Vence, tranquilamente. Convence? Eu também acredito nisso. Acredito numa vitória do Brasil, mas acho que não vai dar show, não. Mesmo assim, vai conseguir manter aí o técnico Mano Menezes por mais algum tempo no cargo.
Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora do Goiás, que trocou de técnico. Ademir Fonseca é o novo técnico do time. Agora há pouco, o gerente de futebol do clube, Kleber Guerra, falou sobre essa mudança no comando do Goiás. Acompanhe as informações aqui na tela. O trabalho que o Ademir fez no Vila Nova foi um trabalho marcante. Então, assim, hoje a situação dele atual é de Série C. Poderia estar no clube Série C. Mas é um treinador que já trabalhou com várias equipes da Série B. Recentemente estava no São Caetano. E a gente sabe da grandeza de um Fortaleza. Então não é querer desmerecer uma equipe A ou equipe B, mas o Fortaleza recentemente também esteve na Série A. E mais recente ainda esteve na Série B. Então não é você acabar veiculando o nome de uma equipe à Série C. Você pega o Santa Cruz, que é uma Série D, é a melhor média de público do futebol brasileiro. Como que se explica? Então assim, a grandeza de um clube não se mede pela qualificação e nem pela série que ele está disputando. Você tem que saber a grandeza interna. Eu sei que o Goiás é de Série A. Então assim, ele está vindo para um clube que tem a grandeza de uma Série A, mas que está numa Série B. Então acho que isso daí é uma situação que não cabe a gente ficar esmiuçando para justificar. O trabalho do Ademir, que foi feito aqui no Vila, foi muito bom. O trabalho dele no São Caetano foi um trabalho bom também. A gente tem agora que dar a oportunidade dele vir trabalhar e conseguir controlar o grupo e buscar assim que esse grupo possa retomar as vitórias. Muito bem, vamos agora acompanhar as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Enche a tela. No grupo A, Águia 2, Araguaína 1, Luverdense 0, Rio Branco 1. Águia e Rio Branco têm 13 pontos na classificação. No grupo B, Guarani 1, CRB também 1, Campinense 1, América de Natal 2. O América lidera com 13 pontos, o CRB tem 10. No grupo C, Macaé 2, Brasiliense 1, Marília 0, Ipatinga 2. O Ipatinga lidera com 15 pontos, o Brasiliense tem 12. No grupo D, Chapecoense 0, Joinville 2, Caxias 1, Santo André 3. O Joinville lidera com 12 pontos, a Chapecoense tem 10. Vamos aqui com a pergunta e a resposta do quadro Mais Quiz. Qual é o time com mais vice-campeonatos brasileiros? Aqui na tela as opções: Vasco, Internacional, São Paulo ou Cruzeiro. André? Cruzeiro. Vamos acompanhar a resposta. A resposta certa é Internacional. Sabia que Vossa Excelência iria errar. Controvérsias. Há controvérsias. Amanhã a gente fala sobre isso. Frase do dia. Em todos os brasileiros, incluindo sem a unificação dos títulos, é o Inter. Agora de 71 para cá é o Cruzeiro. Na Bahia é todo mundo muito simpático, é um povo muito hospitalar. Zanata, ex-lateral do Fluminense. E com essa frase filosófica... A gente termina o programa de hoje com o seu cardápio do dia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para todo mundo. Hoje um lanchinho rápido, um sanduíche aí na hora do almoço. Até amanhã, gente. Boa tarde. Macarrão com atum. Boa tarde ao André, que pede recurso. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto do Mais Quiz. Pratique sempre mais esportes. Ótima tarde, bom apetite. Aqui você vê mais e melhor.